Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Obras da tragédia de 2022 ainda não foram totalmente entregues. Petrópolis já registrou 172 casos prováveis e 7 óbitos de Covid-19 em 2025. Ônibus é assaltado na Estrada da Saudade, em Petrópolis. Homem é preso em flagrante por importunação sexual a menina de 14 anos em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. No último sábado, dia 15 de fevereiro, completaram-se 3 anos da maior tragédia socioambiental de Petrópolis. Na ocasião, 235 pessoas morreram e 2 ainda estão desaparecidas até hoje. Em março, um novo temporal atingiu a cidade e resultou na morte de outras 7 pessoas. E apesar de já ter passado 3 anos, apenas 20% das obras prometidas ainda não foram finalizadas. De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, foram 10.700 ocorrências registradas no dia 15 de fevereiro de 2022. Apesar de já terem se passado 3 anos, alguns locais ainda apresentam um cenário de destruição que não mudou muito. O local mais afetado foi o Morro da Oficina, na região do Alto da Serra, em que 93 pessoas morreram e foi o epicentro da tragédia. As obras do Morro da Oficina estão sendo realizadas por meio de um empréstimo da Prefeitura, feito durante a gestão do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, com a Caixa Econômica Federal e orçadas em mais de 80 milhões de reais. O Morro da Oficina não é o único local em que os resquícios permanecem. No Vila Felipe e no Caxambu, casas atingidas se camuflam em meio à vegetação que cresce ao redor. Segundo o governo atual, das obras iniciadas em 2022, ainda sob a gestão de Rubens Bom Tempo, 20% ainda não foram entregues. Na época, o governo do estado auxiliou com o envio de equipamentos e se responsabilizou por parte das obras da cidade, entre elas da Rua Nova, da Rua Lavo Bilac e do túnel Extravasor, no Quissamã. Segundo a secretária de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado, as intervenções estão na reta final e passam de 90% de conclusão. Foram mais de 282 milhões em investimentos após as chuvas de 2022. Apesar da crise financeira deixada pela última gestão municipal, o atual vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Albano Filho, afirma que a nova gestão está tomando medidas para evitar que novas tragédias voltem a acontecer. Em 2022 tivemos 200 e poucas mortes, se acompanhou, né? Foi uma coisa muito desagradável para toda a nossa cidade. Então a gente quer estar junto para ajudar, para que não tenha acontecimentos mais como esse e que nossa cidade seja bastante segura. Apesar das intervenções paliativas, a cidade ainda precisa de novas obras de prevenção. De acordo com o Mapa de Risco Geológico de Petrópolis, produzido pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, 15.168 casas ainda estão em locais de risco. O estudo apontou 755 setores de risco. Além desses índices, cerca de 3.000 famílias atingidas por diferentes tragédias socioambientais na cidade aguardam por um novo lar. Segundo Cláudia Renata, líder do movimento Aluguel e Moradia de Petrópolis, muitas medidas precisam ser tomadas. A gente precisa de uma política pública habitacional com urgência, não só focada no Minha Casa Minha Vida, porque hoje o programa do Minha Casa Minha Vida está voltado mais para as famílias que perderam suas casas próprias em tragédias socioambientais aqui na cidade. Só que a gente tem aí um quantitativo de famílias
que querem ter uma casa digna e segura. Com investimento de 30 milhões de reais, no dia 30 de janeiro deste ano, foi assinado um contrato que deve garantir a construção de 140 novas moradias no bairro Mosela. O contrato foi firmado entre o município, Estado e Caixa Econômica Federal. A previsão é que as intervenções sejam finalizadas até o fim do primeiro semestre de 2027. Com 640 unidades no Mosela, aquele terreno ali do Carrapatão. Então, assim, é um processo que a gente vem lutando, eu junto com as meninas da Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana do estado, desde 2018. Então, nós já recebemos esse empreendimento do Mosela por 5 vezes, esse mesmo empreendimento desse mesmo terreno. É uma alegria, né? Eu acho que agora vai sair do papel, porque pelo menos é a primeira vez que a gente vê uma solenidade aqui na cidade, com assinatura de contratos. A empresa estava aqui, a empresa ao qual eu já estava em conversa desde o meio do ano passado, na articulação, vendo que poderia ajudar, porque faltou documentações, e aí a antiga gestão, infelizmente, demorou um pouco a passar essa documentação. Apesar de alguns avanços, o dia 15 de fevereiro de 2022 apresentou uma nova realidade para os petropolitanos e a necessidade emergente de se buscar por parcerias e ações para a prevenção da cidade. Por isso, no dia 14 de fevereiro de 2025, o prefeito Ingo Rames recebeu uma carta que foi redigida a partir dos diálogos do Pensar Petrópolis, organizados pelo projeto Morte Zero do Ministério Público do Rio de Janeiro. O documento foi entregue durante uma reunião promovida na Casa dos Conselhos. Nós sabemos de todas as necessidades para termos uma cidade mais segura sob a perspectiva territorial. Agora, o Pensar Petrópolis é saber como fazemos, quais são as estratégias, quem nós vamos convidar e quais são as prioridades, né, dentro da necessidade mais emergencial. Entre as principais propostas presentes na carta estão a atualização na legislação e a realização de levantamentos de áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações. Além disso, estão as iniciativas de instalação de um banco de dados através de pesquisas, mapeamentos e informações sobre possíveis desastres. As 242 vítimas fatais das tragédias de 2022 estarão para sempre marcadas na história de Petrópolis. E para evitar que a cidade viva novos capítulos de terror, é preciso olhar para o passado, para criar medidas preventivas que possibilitem um futuro seguro e resiliente. Assim, não vai ser necessário que localidades sejam reconstruídas depois de catástrofes, tendo em vista que será possível impedir que elas aconteçam. Gente, e assim a gente encerra a nossa série de reportagens especiais sobre os 3 anos da tragédia que foram completados no último sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. Mas claro que a nossa equipe vai continuar questionando e buscando informações sobre a finalização dessas obras, assim como outras medidas de prevenção, já que as chuvas de verão continuam chegando e acontecendo em todos os anos. E assim, a população petropolitana vai se sentir mais segura de viver aqui nessa cidade que é tão maravilhosa. Bom, mas mudando agora de assunto e falando sobre saúde. Mais de 170 casos de Covid-19 já foram registrados em Petrópolis nas 6 primeiras semanas epidemiológicas de 2025. O crescimento no número de casos gera grande preocupação no município, principalmente por conta da baixa adesão da vacinação neste ano de 2025. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz aponta que a volta às aulas tem causado aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave relacionados à Covid-19 e outras doenças respiratórias. Nessa época, as crianças acabam tendo mais contato, umas com as outras, e acabam ficando mais tempo, dentro da sala de aula, que é um ambiente mais fechado, com menor circulação de ar, que facilita a transmissão dos vírus respiratórios. De acordo com dados do painel Coronavírus do Ministério da Saúde, somente no estado do Rio de Janeiro já foram registrados mais de 4.800 casos prováveis de Covid-19. Além dos casos prováveis, 61 óbitos em decorrência da doença foram anotados no Rio, sendo 6 desses somente na última semana epidemiológica. Em Petrópolis, 172 novos casos e 7 óbitos pela doença viral foram anotados nas primeiras 6 semanas epidemiológicas de 2025.
um aumento na comparação com o mesmo período de 2024, quando foram 164 casos e 7 mortes pela doença. Pensando especificamente nessa população das crianças e adolescentes, a gente recomenda que em caso a criança apresente algum sintoma de síndrome gripal, que ele evite ir para a escola e fique em casa em isolamento, se recuperando da infecção, para evitar transmitir o vírus que ela se infectou para outras crianças, dentro da escola. Se não for possível manter a criança dentro de casa, o indicado é que ela vá até a escola usando máscara, principalmente dentro da sala de aula. Outro ponto importante é que as pessoas mantenham a vacinação contra a Covid-19 em dia. Em Petrópolis, apenas 14 doses de vacina da Covid-19 foram aplicadas até o momento em 2025, cerca de 2% do total aplicado em janeiro de 2024, quando foram aplicadas 713 doses no município. E olha só, um ônibus foi assaltado na madrugada de domingo na Estrada da Saudade, em Petrópolis. E com uma arma na mão, o criminoso levou R$ 26,50 em dinheiro e um aparelho celular. Imagens das câmeras de monitoramento do coletivo flagraram a ação, que durou 2 minutos e meio. No vídeo, ainda é possível observar o bandido cumprimentando o motorista durante o embarque e se despedindo por 2 vezes com aperto de mão. O corujão, que operava a linha 399 Boa Vista, passava próximo à entrada do Fragoso, quando o assaltante, com idade entre 50 e 60 anos, embarcou no coletivo e começou a conversar com o motorista. Bastaram 27 segundos para o assalto ser anunciado e o dinheiro do caixa do ônibus recolhido. O coletivo seguiu por alguns metros, quando, não satisfeito com o valor arrecadado, o criminoso pediu o celular do rodoviário, que recebeu de forma inusitada 2 apertos de mãos do bandido, que desembarcou pouco antes da entrada do Ventura em uma escadaria, na região da Estrada da Saudade, em Petrópolis. Um boletim de ocorrência foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. A Cidade das Hortênsias, empresa responsável pelo ônibus, em nota, lamentou o ocorrido. E um homem foi preso em flagrante por importunação sexual a uma menina de 14 anos aqui em Petrópolis na última sexta-feira. O crime aconteceu dentro de um ônibus no distrito de Itaipava. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Ana Beatriz Tomás. Segundo a Polícia Civil, o acusado esfregou a virilha nos braços e no ombro da vítima de apenas 14 anos. De acordo com a investigação, o homem foi abordado e preso logo após o crime, que foi praticado no interior de um coletivo em Itaipava na última sexta-feira. Outras pessoas que estavam no ônibus testemunharam o crime. A vítima foi auxiliada por populares que acionaram as forças policiais. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Que situação absurda, né? Ana, muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Homem é preso por associação criminosa e tortura em Três Rios. Petrópolis tem até o dia 20 deste mês para quitar o IPTU em cota única com um desconto de 7%. Petrópolis oferece mais 56 vagas para esta semana no balcão de empregos. Estado leva a Operação Impacto, que visa reduzir índices de roubos para a Baixada Fluminense. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E olha só, gente, o período de Gilda Beatriz no Executivo Municipal foi curto aqui em Petrópolis. Após 48 dias atuando como secretária da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras e na Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres, Gilda voltará para o Legislativo. Nesta segunda-feira, o suplente de Gilda Beatriz, Henrique Laranja, divulgou um vídeo nas redes sociais se despedindo do Legislativo após 14 dias. E apesar de motivo pelo qual deixou o Executivo não ter sido divulgado ainda por Gilda Beatriz, o retorno à Câmara pode ser um pouco tenso. Isso porque na última sessão legislativa, por cerca de 50 minutos, os parlamentares Gil Magno e Léo França criticaram duramente a atuação de Gilda Beatriz. Está acontecendo aí, na verdade, na cidade, aquela questão das sacolas plásticas, a possibilidade de voltarem a ser cobradas, que foi aprovado na Câmara. E essa lei é de Gilda Beatriz. Bom, a gente está aguardando uma nota oficial de Gilda Beatriz, ela vai fazer um posicionamento hoje à tarde em uma sessão plenária e, claro, a gente traz as atualizações aqui para vocês. Bom, gente, um homem foi preso pelos crimes de associação criminosa e tortura em Três Rios neste domingo. E o repórter Hugo Petersen é quem traz mais informações sobre este absurdo na região Centro-Sul Fluminense. É isso mesmo, agentes da 108ª Delegacia de Polícia, em ação integrada com a Polícia Militar, prenderam um homem que é acusado de associação criminosa e tortura. Segundo as investigações, o crime aconteceu em janeiro de 2025. O suspeito foi localizado e capturado no município de Três Rios, na região Centro-Sul Fluminense, após trabalho de inteligência e monitoramento. Ele foi preso em flagrante e o autor ainda utilizou os dados do próprio irmão ao ser detido pelos agentes. O autor era considerado foragido da justiça e contra ele foi cumprido o mandado de prisão. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada por suas informações. E, gente, olha só, os moradores de Petrópolis têm até o dia 20 deste mês para quitar o IPTU em cota única com um desconto de 7%. A Prefeitura disponibiliza essa condição especial para incentivar a regularização tributária e reforçar os investimentos na cidade. Para facilitar o acesso aos carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, a Prefeitura de Petrópolis disponibilizou uma plataforma online no site oficial em petrópolis.rj.gov.br.
e também criou 5 pontos de atendimento presencial para a emissão da segunda via. O secretário de Fazenda, Fábio Júnior, ressaltou a relevância do tributo para o funcionamento da cidade. Gostaria de conclamar a população petropolitana. Estes são os últimos dias para quem optar por pagar o seu IPTU em cota única com desconto de 7%. É uma oportunidade única. Em janeiro, nós fizemos um chamamento, mais de 30 mil pessoas fizeram pagamento em cota única com desconto de 10%, então nós estamos fazendo esse chamado, se conclamando a população para que aproveite mais essa oportunidade e quite o seu IPTU 2025 com desconto de 7%. A quitação pode ser realizada nas redes bancárias credenciadas ou via plataformas digitais. O abatimento é exclusivo para aqueles que resolverem pagar o IPTU em cota única, à vista, e dentro do prazo estabelecido. O secretário de Fazenda ainda destaca que nestes primeiros meses do novo governo, a arrecadação do IPTU tem sido fundamental para reestruturar a cidade que passou por momentos de dificuldade financeira. Todos sabem como nós assumimos a prefeitura em janeiro, inundada, a cidade totalmente tomada por lixo, e foi graças ao compromisso da população de ter procurado o município, honrado e pago o seu IPTU em cota única que nós conseguimos. Não só recolher, através da Condep, mais de 11 mil toneladas de resíduos domiciliares, mas também ampliar esse serviço, promovendo uma limpeza pública de qualidade, resgatando a autoestima da população, que é tão importante para a nossa cidade. Ainda segundo a pasta, graças à arrecadação, compromissos com os servidores que estavam em aberto desde dezembro de 2024 estão sendo honrados pela Prefeitura. Está sendo fundamental, não só para a retomada dos serviços públicos, trazendo a normalidade, como também honrando alguns compromissos que que deixaram de ser cumpridos em 2024, como férias, 1/3 de férias dos servidores da educação, consignados dos servidores da saúde, inativos e pensionistas. A Prefeitura recebe a população em pontos presenciais localizados na Secretaria de Fazenda, no Centro de Cultura, no Parque de Itaipava, na Condep e no IMPAS. Esses locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E ainda falando sobre Petrópolis, a cidade oferece nesta semana mais 56 vagas através do balcão de empregos da Prefeitura. As vagas estão disponíveis até sexta-feira no site oficial da Prefeitura de Petrópolis. São mais de 10 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para assistente de vendas, embalador, frentista, operador de estacionamento, loja de telemarketing, promotor de vendas e técnico em segurança de trabalho. O balcão de empregos desta semana da Prefeitura de Petrópolis também conta com 3 vagas destinadas a pessoas com deficiência na função de limpador. Para estas oportunidades, é necessário possuir laudo que comprove a deficiência e que permita a realização das atividades com segurança. Ao todo, são 56 oportunidades de emprego disponibilizadas. O cadastro dos currículos e a lista completa de vagas e pré-requisitos estão disponíveis no site oficial petropolis.rj.gov.br. E o governo do estado, por meio da Polícia Militar, iniciou na manhã desta segunda-feira, em Duque de Caxias, a Operação Impacto, planejada para reduzir os índices de roubos de veículos de rua e também de carga na região. O efetivo mobilizado para este novo ponto de atuação é de 200 policiais militares de batalhões operacionais de área. A base da operação está instalada no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, posicionado na Praça da Apoteose, na Vila São Luís. Durante a operação, o Centro Integrado Móvel servirá de gabinete operacional temporário do 3º Comando de Policiamento de Área. No município de Duque de Caxias, o novo ponto de atuação da Operação Impacto se estende por distritos, como Campos Elíseos, Imbariê e Xerém. A Operação Impacto ela tem como principal objetivo a redução dos indicadores, mas, logicamente, o que nós temos hoje
dentro das nossas prioridades, é o apoio e o suporte a 60DP. E nesse caminho, se nesse processo a polícia, né, dentro da sua atuação ostensiva, se deparar com esse criminoso, ele será preso. Além de contar com os reforços de policiamento nas divisas diárias com outros bairros da capital e cidades adjacentes como Nova Iguaçu, São João de Meriti e Belfor Roxo, foram mobilizadas para a ação equipes de unidades de operação especiais e de polícia especializada, como o grupamento aeromóvel, rondas especiais e controle de multidões e batalhão tático de motociclistas. Serão empregados ainda 2 blindados. Essa presença maior na ostensividade, né, trabalhando de forma preventiva e principalmente a gente sabe que numa situação como essa, onde a gente tem ou operações ou ações, né, mais cirúrgicas, esses criminosos eles tentam sair. Então essa presença no asfalto também vai ajudar com abordagens, com a presença ostensiva e principalmente com operações ali de revista, vão ajudar na eventual tentativa de fuga desse criminoso, que eles serão presos pela Polícia Militar. Também faz parte do planejamento a utilização do Centro de Monitoramento do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense, com vídeo monitoramento de câmeras, com softwares de reconhecimento facial e de leitura de placas. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, essa semana esquentou demais. Ontem eu estava aqui comentando com o Hugo que todas as temperaturas máximas para hoje nas cidades da nossa região de cobertura estavam acima dos 30 graus e Três Rios chegando a 40 graus. Mas será que para essa quarta-feira vai continuar assim muito quente? Ana Beatriz Tomás já está aqui ao vivo com a gente para trazer essas informações. Ana, boa tarde. Amanhã é quarta-feira e está muito calor, né? Como é que vai ficar para amanhã? Que nos acompanha e realmente está muito calor. A título de comparação, a temperatura máxima registrada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, capital, foi de 44 graus, a mais alta registrada pelo Sistema Alerta Rio desde 2014. A mínima foi de 21,6 graus. Para hoje, na capital do estado, as temperaturas estarão elevadas e podem ultrapassar os 40 graus. Mas para a nossa região de cobertura, em Nova Friburgo, a quarta-feira ainda será de temperaturas altas, que podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 33 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e não chove. Em Teresópolis vai estar ainda mais quente, com temperaturas que podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 35 graus. O dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde e também sem chuva. Aqui em Petrópolis, o dia será parecido com o de hoje, com os termômetros podendo marcar a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Em Paraíba do Sul, vai estar muito quente nesta quarta, com temperaturas que podem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 37 graus. A previsão é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde e também sem chuva. E em Três Rios, a quarta-feira será de sol, com diminuição de nuvens de manhã e tarde ensolarada, com noite de céu limpo. As temperaturas devem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 36 graus. Então tá bem quente, mas sem chuva. É isso mesmo, Ana. Olha, desde a semana passada, você sabe, a gente já vinha avisando que essa semana seria muito mais quente. Ontem, quando a gente estava dando a previsão para hoje, já tinha assustado com essas temperaturas super altas, mas para amanhã parece que começa a cair mais ainda, gente. Olha, temperaturas acima dos 30 graus e sem chuva, como a Ana falou, então não dá nem aquela refrescadinha. Então, gente, estejam preparados, se hidratem, que é o mais importante, e evitem a exposição ao sol naqueles horários de pico, ali por volta do meio-dia. É importante evitar a exposição. Mas, Ana, muito obrigada por suas informações e esta foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em um estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Gente, hoje é terça-feira e, claro, a gente tem o Correio Esportivo. Então vamos aos destaques do mundo do esporte nos últimos dias com Hugo Petersen e Gabriel Toledo.
Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Começamos essa edição falando do Clássico dos Milhões Vasco-Flamengo, que foi jogado no Maracanã na noite deste sábado. Isso aí, Hugo. O Flamengo está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. O rubro-negro venceu o Vasco e assegurou a vaga para as semifinais com uma rodada de antecedência. A vitória por 2-0 foi construída com gols de Bruno Henrique de pênalti e um golaço de Cebolinha. Com o resultado, o Flamengo chegou a 20 pontos e não sai mais do G4, só pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda. O Vasco, por outro lado, permanece com 14 pontos e vê a situação ficar bem mais complicada no campeonato. Hugo, a gente viu um primeiro tempo ali do jogo absurdo, né? O Vasco não jogou no primeiro tempo. Eu acho que nesse primeiro tempo a gente tem que ver por dois lados. Foi um primeiro tempo surreal do Flamengo. Eu acho que foi a melhor atuação do Flamengo desde a Supercopa do Brasil, que jogou muito bem também. E se foi o melhor primeiro tempo do Flamengo, foi o pior primeiro tempo do Vasco, porque o Vasco foi passivo o primeiro tempo todo. Eles não estavam indo nas sobradas de bola, não estavam fazendo nada. O Vasco foi muito, muito inferior ao Flamengo nesse primeiro tempo. Foi uma atuação bizarra. O Vasco não conseguiu jogar no primeiro tempo. O Vasco tentou contra-atacar, mas o Flamengo ficava com a bola, recuperava a bola muito rápido depois que perdia no ataque do Vasco. E o segundo tempo deu uma melhorada. O Carille mexeu e deu uma retomada ali para os ânimos do Vasco. Ainda falando do primeiro tempo, você disse que o Vasco tentou contra-atacar. Eu acho que nem isso, porque não conseguiu ultrapassar o meio de campo. Foi uma atuação pífia. Pífia. O Léo de Carmona, inclusive, um grande comentarista, falou na Sport TV que era uma atuação que não estava nem perto do tamanho do Vasco, nem perto da história do Vasco e nem perto do próprio elenco do Vasco. Que o elenco do Vasco é muito inferior ao do Flamengo, isso é fato. Você olha para o banco de reservas dos dois, você já consegue ver a diferença dos times, mas foi uma atuação verdadeiramente vergonhosa. No segundo tempo, apesar de não termos tido nenhuma mudança de jogador, o Vasco voltou para o segundo tempo com o mesmo time do primeiro, foi outra história. Até os 25 minutos, que é ali o momento da parada técnica, ouso dizer, inclusive, que o Vasco foi superior ao Flamengo. Teve bola na trave do Verratti, uma cabeçada, que é a especialidade do jogador, e o Vasco foi muito melhor, porque o técnico conversou com o time, mudou algumas posições, botou os jogadores em posições certas, tipo o Zuccarello, que é promessa da base do Vasco, colocou ele para jogar no lugar onde ele sabe jogar e o time funcionou. E a disparidade, que era muito grande, ficou um jogo bem igual, com o Vasco sendo até um pouco superior. A gente tem que ressaltar a atuação do Wesley, lateral direito do Flamengo. Vinha numa péssima temporada no ano passado, no comando do Tite. Felipe Luiz chegou e mudou totalmente o jogador, né? É verdade. O Wesley, inclusive, torcedores do Flamengo pediu para ele ser vendido. Ano passado, se não me engano, ele teve uma proposta da Atalanta da Itália e ninguém entendeu por que o Flamengo não quis vender ele no final das contas, o que aconteceu com a negociação, que era um valor alto. E a gente vê que o torcedor, querendo ou não, pelo mais que acompanha o futebol, os dirigentes eles sabem de mais coisas, os analistas sabem de mais coisas. Porque o bom trabalho dele hoje é com certeza fruto de muito trabalho por fora, por trás das câmeras, por trás dos treinamentos, porque é um grande jogador mesmo. O primeiro tempo dele é surreal e o segundo tempo, principalmente depois dos 25 minutos do segundo tempo, que o time do Vasco já estava mais cansado, é verdade, ele foi muito, muito bem. Hugo, a gente viu até o Wesley recebendo o apelido de Wesleandro. Ele incorporou o futebol do Leandro ali, ídolo do Flamengo, né? Um dos maiores ídolos do Flamengo. Cara, jogou absurdo. Tá sendo cotado, todo mundo tá falando que agora é uma obrigação ele tá na próxima convocação da seleção brasileira. E ele tem muito a acrescentar, porque é um lateral muito ofensivo, é um dos líderes de roubadas de bola do Flamengo, cria muita situação de ataque, é um jogador muito promissor e, segundo o Felipe Luiz, ele pode escolher onde vai jogar. E aquele negócio, a lateral direita é uma posição que está carente na seleção, apesar do Danilo, que joga agora no Flamengo, ser o titular da posição e capitão da seleção. O próprio Danilo já falou, ele não é lateral direito, ele é zagueiro, a fase de lateral direito da carreira dele já passou e agora vamos ter verdadeiramente uma opção de um jogador de origem da posição. E, só antes que a gente termine de falar desse clássico, a gente tem que falar dos gols também. Primeiro tempo, a gente teve um pênalti, apesar de toda a superioridade do primeiro tempo, só acabou 1-0 para o Flamengo.
Tivemos o pênalti, o Zuccarello ele faz um pequeno contato, que na minha visão não foi pênalti, porém é um pênalti muito marcável. Eu acho que vai muito de interpretação, porque eu acho que teve o contato, só que foi um contato fraco, e o jogador aproveitou a situação e caiu. É normal, o futebol é assim, é um pênalti que se não marcasse ou se marcassem, estava tudo bem, completamente compreensível. O Léo Jardim pula, vai na direção da bola, só que o Bruno Henrique, a grande fase dele é inegável, chutou muito bem no cantinho do gol, não teve jeito, gol do Flamengo. E olha que o Léo Jardim foi muito bem, inclusive, no pênalti. Exatamente, pulou certinho, teve uma boa impulsão, só que o Bruno Henrique bateu com maestria. Na bochecha. Exatamente. E depois, a gente tem no primeiro tempo ainda, aí a gente tem uma falha do Léo Jardim, que ele espalma a bola na cabeça do Plata, só que a jogada estava impedida, apesar da transmissão ser um pouco confusa e não mostrar direito, e o gol foi anulado, beleza. Aí, segundo tempo, Vasco volta melhor, vai, amassa não, né? Ataca, bola na trave, gol do Flamengo. Porque... o Cebolinha também, coitado do Léo Jardim, 2 bolas indefensáveis, que ele tentou ainda no gol do Cebolinha, mas não dá. Não dá, nenhum goleiro cataria aquela bola. E aquele negócio, o Vasco foi melhor no segundo tempo até os 25 minutos, porque o time do Vasco mudou muito o jeito de jogar. Ele estava jogando num 3-6-1, pelo que eu estava vendo alguns analistas falando. Ninguém joga no 3-6-1 no futebol normalmente. E quando mudou, pegou o time do Flamengo surpreendido. Felipe Luiz, pelo melhor que seja, ele não estava preparado para um time jogando de uma maneira tão diferente. Só que ele, passando esses 25 minutos de futebol, Felipe Luiz analisou o time e quando chegou a parada técnica, ele organizou o time do Flamengo, fez algumas alterações. Por exemplo, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que sem dúvida nenhuma seriam titulares absolutos no time do Vasco, e são reservas e terceiro reserva no Flamengo. E mudou o time, aí não teve jeito, a superioridade do elenco do Flamengo pesou, e o Flamengo saiu vencedor do Clássico com uma ótima atuação do time, e foi um ótimo jogo, vamos ser muito sinceros. Foi. Parecia que ia ser um jogo chato para os vascaínos, obviamente, porque era um time sendo muito superior do que o outro. E no segundo tempo a gente teve aquele gostinho de clássico mesmo, aquele jogo disputado, aquele jogo muito bom de assistir. Hugo, a gente já falou muito do jogo do Flamengo, a gente tem que falar agora do Fluminense e do Botafogo, que também jogaram nesse final de semana. É verdade. O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2-0 no Maracanã, com os gols dos irmãos Germancano e Garnóbio, um argentino e um uruguaio, e chegou aos mesmos 14 pontos do Vasco no Campeonato Carioca. Ainda assim, o resultado não foi suficiente para fazer o tricolor entrar no G4 da competição. Com o mesmo saldo, o Cruz Maltino tem mais gols feitos. Assim, a definição de quem irá à semifinal ficou para a última rodada. E agora falando do Botafogo, que tropeçou pela 3ª vez seguida no Campeonato Carioca. Desta vez, Glorioso empatou em 1-1 com Boa Vista, fora de casa. Zé Vitor abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Kaique Queiroz empatou no segundo tempo. A partida marcou a reestreia de Cláudio Caçapa no comando do Botafogo e também a estreia do atacante Juan Cruz. Toledo, a gente pode ver os dois, tirando o Flamengo, tá todo mundo se complicando no Campeonato Carioca. O Botafogo, a gente sabe que tem uma política, desde que o John Textor assumiu, e teve uma polêmica, se eu não me engano, no primeiro campeonato, que ele era já dono do Botafogo. O Carioca não é prioridade de maneira alguma, eles estão jogando com o time reserva, só os clássicos que eles jogam com o time titular, estão jogando com o time reserva e o Botafogo não vem bem no Carioca. E o Fluminense, que vinha muito mal, está emplacando suas vitórias e possivelmente vai se classificar para a semifinal. Eu gosto de a gente ver cada vez mais um desleixo dos times grandes com o Campeonato Carioca. Isso é uma coisa até triste, né? Porque muitos times pequenos que disputam muitas vezes só o Campeonato Carioca é a chance de ouro para eles, né? A gente vê muitos jogadores novos desses clubes que para eles aquilo ali é a chance da vida deles. E a gente vê, infelizmente, um desleixo muito grande da Ferg com o Campeonato Carioca, né? Acho que a gente vê isso muito por conta dos 4 grandes ali, tendo outras prioridades. Acaba que, igual, o Flamengo jogou contra o Botafogo na Supercopa, agora o Botafogo também vai jogar a Recopa na Argentina, tem outras prioridades, a gente vê isso, eu pelo menos vejo como uma coisa crítica. Com certeza, o futebol carioca tem muita história, tem muito valor, muito importante para a história do futebol brasileiro. E a gente vê que seu principal campeonato até certo momento da história, que existiu por muito tempo, os times priorizavam o Carioca e não a Libertadores. E hoje em dia o campeonato carioca só cai. A gente tem
vamos falar a verdade, a gente tem péssimas arbitragens, jogos cercados de polêmica em lances bobos. A gente não tem incentivo financeiro para os times, nem grandes, nem para os pequenos. Então, o futebol, um futebol muito vistoso, muito histórico, está ficando para trás. E por outro lado, o Campeonato Paulista, por exemplo, só cresce, os times pequenos eles estão ficando maiores. A gente tem uma quantidade impressionante de times paulistas na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. E no futebol carioca, a gente tem Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo na Série A, e a gente agora tem Volta Redonda na Série B. Mas é um número muito pequeno pensando na comparação com outros estados, principalmente com São Paulo, que é o outro principal estado do futebol brasileiro. A gente vê até a situação do Mirassol. O Mirassol tem um dos melhores centros de treinamento do Brasil e subiu só agora para a Série A. E, cara, no Brasil, quer dizer, no estado do Rio de Janeiro, não tem nenhum time que tenha uma infraestrutura igual a do Mirassol, tirando os 4 grandes. É verdade. E quem disse que todos os 4 grandes têm. Porque a gente sabe que o Vasco ainda tem problemas com o CT, apesar de ter tido reforma recente e vai ter mais reforma com a renovação do São Januário e do CT. Apesar disso tudo, o CT do Vasco não é de alto nível. A gente vê coisas infláveis nos CTs, banheiros infláveis para recuperação dos jogadores. O Flamengo, querendo ou não, é o que tem a melhor estrutura dos 4 grandes, porque também é o que teve o melhor planejamento de futebol aqui no Rio. Isso é inegável. O Flamengo, o trabalho, as glórias recentes do Flamengo não são de agora. O Flamengo vem trabalhando desde a gestão do Bandeira de Melo para se reerguer. O Flamengo ficou com um time ruim, mesmo podendo contratar, podendo se endividar, como é costumeiro no futebol brasileiro, e preferiu, não, vamos esperar aqui e a gente vai ter os frutos disso daqui no futuro. E é o que está acontecendo e é o que deveria ser feito. Não times se endividando, times não cumprindo com a palavra com técnicos, jogadores e empresários, e eles priorizando de verdade uma maneira limpa de chegar até lá, né? O que a gente espera para os próximos anos é uma esperança, né? Para os próximos anos melhorar o Campeonato Carioca, ter mais vontade de ver os jogos, porque a gente vê os jogadores mesmo não tendo vontade, muito risco de lesão, porque por não ser uma prioridade, o Felipe Luiz já admitiu. Como você mesmo disse, não é a prioridade nem de Vasco, nem de Fluminense, muito menos do Botafogo, que jogou a Recopa e vai jogar, quer dizer, jogou a Supercopa e vai jogar a Recopa. A gente quer um campeonato carioca mais disputado e com uma melhor infraestrutura para os jogadores e para quem assiste também. Com certeza, porque ultimamente o Carioca, os jogos bons de verdade, todos os jogos, para o torcedor todo jogo é bom, isso é fato, tirando quando o time perde. Mas para o torcedor todo jogo é bom. Só que aquele jogo que dá gosto de ver mesmo são os clássicos. E se a gente tivesse pelo menos um time, todos os times se enfrentando de igual para igual, não de igual para igual, mas tendo um futebol mais parelho, um futebol bem jogado, um futebol que os jogadores pudessem se esforçar sem medo de perder a temporada, porque lesões acontecem. Mas o problema é você se machucar numa competição que você não vai ter retorno. Você às vezes perde um jogador muito importante em algo que você não vai ter um retorno, e querendo ou não, esse é o primeiro ano em muito tempo que todos os cariocas vão ter calendário nacional e internacional, Vasco, Fluminense na Sul-Americana, Botafogo e Flamengo na Libertadores. E como é que você vai priorizar o campeonato carioca, que não te dá retorno, e você pode ser prejudicado para as outras competições? Então a gente espera que isso melhore, porque a gente quer que os times deem o máximo de si a todo tempo. Agora a gente vai trocar de esporte e vamos falar de tênis. João Fonseca não cansa de fazer história. O brasileiro jovem venceu o argentino Francisco Cerundolo por 2-0 neste domingo, na final do ATP 250 de Buenos Aires, e conquistou o primeiro título na elite do tênis. Aos 18 anos, agora é o brasileiro mais jovem a levantar a taça de um ATP. O triunfo fez Fonseca dar um salto gigante no ranking mundial. Ele chegou à Argentina na 99ª posição e vai sair na posição número 68 entre os melhores tenistas do mundo. O João Fonseca varreu os argentinos no saibro do ATP 250 de Buenos Aires. Dos 5 adversários que encarou na campanha do título, 4 foram irmãos. A trajetória deixou até os argentinos fonsequizados. Não tinha como ser diferente. É muito bom a gente ver, né, o Brasil ressurgindo nas principais categorias do esporte mundial. A gente tem o João Fonseca, agora depois de muito tempo, um tenista em posição de destaque, um tenista brasileiro em posição de destaque no cenário mundial de tênis. E a gente também tem outros esportes, como por exemplo o Gabriel Bortoleto na Fórmula 1,
que depois de muito tempo, desde o Felipe Massa, é o primeiro brasileiro a estar de volta na categoria. Inclusive, nesta terça-feira, a gente tem o F1 75 Live, que vai ser a primeira vez na história que todas as equipes vão anunciar como é que vão ser os carros, as pinturas. Um negócio para ir para fã de Fórmula 1 mesmo, que apesar, às vezes não muda muito, mas são as mudanças interessantes. Vai ser pela primeira vez na história lá em Las Vegas e todas as equipes vão anunciar de uma vez só. Hugo, como você disse, a gente vê muitos brasileiros voltando para o cenário de esporte sem ser o futebol, né? O futebol é recheado de jogadores brasileiros se destacando pelo mundo, mas é muito bom a gente ver em outras categorias, né? Com certeza. Muito bom, muito importante, porque isso impulsiona, porque o Brasil é muito conhecido como país de futebol, apesar de não ter tido tanto sucesso nas últimas Copas do Mundo, que são o principal cenário do futebol mundial. Mas é muito bom a gente ver que assim as outras categorias vão alcançar mais pessoas e conforme alcançar mais pessoas, a gente provavelmente vai ter mais talento surgindo nas outras categorias. Serve como um incentivo. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente encerra agora mais uma edição do Correio Esportivo. Daqui a pouco a gente está de volta com as principais notícias do esporte mundial. É isso, gente. Na quinta-feira a gente está de volta trazendo essas informações para vocês. Até lá! E com o Correio Esportivo a gente também encerra o Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje. Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã eu tô de volta, a partir de 1h da tarde estarei ao vivo aguardando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.